Você verá com o ELU o princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton. O ELU fala também sobre o conceito de peso, que é uma força da maior importância no estudo da mecânica. Para ilustrar essas teorias, nós vamos mostrar exemplos bastante interessantes, sempre relacionados com o nosso dia a dia. E também você vê os famosos exercícios de aplicação, que com certeza vão ajudar você na fixação da matéria. É isso aí, garotinho. Estudando muito. Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Olha, física é matéria fundamental e mecânica é mais fundamental ainda dentro da física. Não se esqueça disso. Estamos vendo dinâmica, particularmente leis de Newton. Na aula passada falamos da lei da inércia. Lembra? Para variar a velocidade de uma partícula tem que ter força, porque senão ela fica com velocidade constante. E hoje, pessoal, vamos continuar falando do grande Sir Isaac Newton. Isaac Newton, cientista inglês, você lembra? Viveu lá no século XVII, no século XVIII, por aí, né? Grande Isaac Newton, o sucessor de Galileu, né? Aliás, curiosamente, Isaac Newton nasceu no mesmo ano que Galileu morreu, o histórico ano de 1642, depois o grande continuador da obra de Galileu Galilei. Isaac Newton. Né? Hoje, pessoal, o tema da aula é a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. E vamos falar também de peso de um corpo, não é? Peso de um corpo e a segunda lei de Newton. Veja bem, segunda lei de Newton, PFD, princípio fundamental da dinâmica. Vamos ver aqui na tela o nosso primeiro cartaz. Você tem aí uma partícula cuja massa vale m, correto? O que é a massa de uma partícula? É uma medida de sua inércia. Quanto mais inerte a partícula, maior é a massa. Quanto mais difícil é de variar a velocidade, maior é a massa, correto? Seja F, moçadinha, a força resultante que há na partícula, a somatória de todas as forças atuantes. Devido a F, a partícula adquire na mesma direção e sentido uma aceleração. Então, veja bem, lá na cinemática, né, eu falava contigo o seguinte: olha, o carrinho tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, lembra? Só que eu não te explicava da onde vinha o A, da onde vinha a aceleração. Agora digo para você, a aceleração é fruto de força. Força, do ponto de vista dinâmico, provoca o quê? A aceleração. E veja que a aceleração tem sempre a mesma direção e sentido, a mesma orientação da força. Newton percebeu o seguinte: quanto maior F, maior A. Maior F, maior A. Se ele dobrava F, o A dobrava. Se ele triplicava a força, a aceleração triplicava. Então ele parou, falou assim: olha, algo incrível acontece. A aceleração e a força correspondente têm intensidades diretamente proporcionais. Porque se eu dobro uma, outra dobra. Triplico uma, outra triplica. Então F e A são diretamente proporcionais entre si. Tudo bem, para transformar a proporcionalidade numa igualdade, faltava uma constante. E quem é a constante dessa proporcionalidade? Nada mais é que a massa do corpo considerado. Aí surgiu, pessoal, a célebre, a famosa, a importantíssima segunda lei de Newton, que se resume numa equação: F igual a m vezes A. Está aí no vídeo para você. Lá está, a grande equação de Isaac Newton. F igual a m vezes A. Quando eu falo dessa equação, gente, eu até me arrepio. Essa equação é super importante. Vestibulando que vai para a prova sem saber isso aqui, não está com nada. Não sabe nada de física. Tem que saber essa equação. F igual a MA. Isso aqui, vocês nem imaginam a aplicabilidade, a quantidade de situações que dá para encaixar essa fórmula, né? Tudo bem, F é a força resultante, M é a massa e A é a aceleração produzida por aquela força resultante. Lembrar que massa é medida em quilograma. A unidade de massa no SI, Sistema Internacional, é quilograma. Símbolo de quilograma, kg. Para você ter uma ideia concreta, 1 quilograma seria assim a massa de 1 litro de água. Tá? 1 litro de água tem massa praticamente de 1 quilograma. Aquele litrinho de leite que você compra lá na padaria todas as manhãs tem massa praticamente igual a 1 quilograma. Tudo bem? Então essa é a unidade SI de massa. Tudo bom. Por outro lado, a aceleração continua medida, como sempre, no SI, em metros por segundo ao quadrado. E a força é expressa em quilograma
vezes metro por segundo ao quadrado. Essa unidade denomina-se Newton, numa justa homenagem a Sir Isaac Newton. Né? Newton, símbolo é N maiúsculo. Falou, moçadinha? Tá? Tudo bem? É isso aí. Então, seguindo, vamos agora falar de peso. Peso é uma das forças mais importantes da Terra, ou da natureza, né? Da física, da mecânica particularmente. Uma força muito importante, presente em quase todas as questões. Você tem noção de peso, não tem? Você sabe o que é peso? Peso é aquela força com que o planeta Terra, no nosso caso aqui, atrai os corpos para junto dela. Um halterofilista melhor do que ninguém tem uma senhora noção de peso. Pessoal, peso, numa primeira aproximação, é a força gravitacional com que a Terra atrai os corpos para junto de si. Isso é o peso. Então, vamos colocar aqui no vídeo para você a imagenzinha, para você ter uma noção mais adequada. Veja bem, está aqui o planeta Terra, lá está um corpo, não é? A uma certa distância do planeta. A Terra atrai o corpo para junto de si, aplicando-lhe uma força P, é o peso. O peso é sempre radial à esfera terrestre, orientado para o centro de massa do planeta. Tá? O peso sempre aponta lá para o centro de massa do planeta. Agora, pessoal, como é que eu aplico, como que eu calculo a força peso? Né? Peso, força. Força, você acabou de ver, é M vezes A. Tá bom, então o peso é M vezes G, onde G simboliza o quê? A aceleração da gravidade, não é? A aceleração da gravidade lá no ponto em que o corpo se encontra. Então a fórmula do peso, grave bem, P igual a M vezes G. Peso é uma força, hein? Lembrar que na Terra, a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Agora, esse valor é aqui para a Terra. Lá na Lua, por exemplo, o G tem outro valor. Lá na Lua, a gravidade é menor. É aproximadamente um sexto da nossa gravidade. E lembrar também que se peso é força, no sistema internacional, a unidade é Newton. Peso é força. Então, eu meço o peso em newtons. Moçadinha, é muito comum as pessoas confundirem dois conceitos que não podem ser confundidos. Peso e massa. Quando você sobe numa balança de farmácia, você lê lá 52 quilogramas. A balança de farmácia indica a tua massa. Quilograma é massa. Se você quer saber o peso, correto? Peso é Newton. Newton, peso é força. Então você teria que multiplicar o valor que a balança da farmácia indica por algo próximo de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí sim você saberia o teu peso em newtons, correto? Então não confundir peso com massa. Agora uma outra diferença importantíssima. Veja bem, o peso de um corpo depende do local, porque o peso depende do G, da aceleração da gravidade. A massa, por sua vez, é uma constante em qualquer local do universo. A massa de um corpo não varia. Se eu vou daqui para a Lua, para Júpiter, a minha massa vai ser sempre a mesma, porque a massa está ligada à minha inércia, e a minha inércia não muda. Correto, pessoal? Tudo bem? Então, não confundir peso com massa. Vamos colocar no vídeo para você o resuminho. Tá aí. Massa independe do local. Peso, pelo contrário, depende do local, porque o peso depende da aceleração da gravidade. Pessoal, exercício, primeiro exercício aqui no vídeo para você. Veja aí, carrinho massa 20 kg, micrinho pilotando. Aqui você tem o gráfico velocidade escalar, função do tempo. A velocidade começa em 0, aumenta uniformemente, correto? E aí depois ela se mantém constante, veja bem. Eu quero saber o seguinte, qual é a intensidade da força resultante no carrinho nessas duas etapas, supondo trajetória retilínea. Então veja aí, pessoal, de 0 a 5 segundos, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variável. A aceleração pode ser obtida pela tangente do ângulo alfa lá na figurinha, né? Tangente alfa, cateto oposto 20 pelo cateto adjacente 5, dá 4 metros por segundo ao quadrado. Por isso, a força resultante no carrinho é F igual a MA, olha aí a segunda lei de Newton. F igual a 20 vezes 4, F igual a 80 newtons. A força resultante que acelera o carro. Acelera, micrinho. Tudo bem. Depois o movimento fica retilíneo, uniforme, velocidade constante. Quanto vale a força resultante no NRU? Lembra? 0. Se a partícula está em NRU, a força resultante é nula. Não se esqueça disso. Passemos ao exercício número 2, rapidamente. Olha lá.
Caiu na conversa, hein? Eu tenho aqui esse barbante sustentando N corpos iguais. A tração máxima que esse barbante tolera é 5,8 newtons. A massa de cada bolinha dessa aí é 5×10⁻², quilogramas. G foi arredondado para 10 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é, qual é o máximo número de copos que eu posso pendurar sem arrebentar o barbante? Pessoal, para não arrebentar o barbante, qual é a condição? O peso total pendente, correto? Aliás, eu pretendo arrebentar o barbante. Então, o peso total pendente tem que ser maior que a tração máxima tolerada pelo fio. Então, lá no vídeo para você. Olha lá, condição para arrebentar o fio. Eu pretendo estourar o fio. Peso total maior que tração máxima. Mas o peso é NMG, onde N é o número de copos, né? N é a massa de cada um. Então, NMG maior que tração máxima. N vezes a massa, que é 5×10⁻², vezes o G, que é 10, maior que 5,8. Então, N maior que 11,6 copos. Como o número de copos tem que ser inteiro, o primeiro inteiro subsequente é 12, então eu devo pendurar 12 copos para arrebentar o fio. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Um grande abraço para vocês e até a próxima vez. Tchau.